O Retromate pergunta aqui, Oscar e Lucas vão poder jogar na quinta? Então, Retromate, seguinte, eu teria um otimismo maior do Oscar do que do Lucas, tá? O Oscar, daquelas 3 lesões nas vértebras que ele teve lá contra o Corinthians, que por sinal o Daronco nem deu falta, e nem deu pênalti no caso, para mim, né? Impressionante. Imagina o que o Martinez tinha que fazer com o Oscar se quebrar as 3 vértebras já não eram suficiente, pelo menos para marcação de falta. O Oscar, na sexta passada, ele começou a transição física, e aí então ele já está fazendo aí todo esse trabalho. A expectativa é de nos próximos dias ele já começar a treinar com o grupo. E aí existe uma boa possibilidade dele estar pelo menos no banco de reservas contra a LDU, tá? Até eu comentei na última live, eu conversei com 3 fontes sobre o Oscar. 2 do clube e uma que é pessoal dele, que é do entorno dele. Essa do entorno foi a única que falou: ô Alex, seguinte, não descarta o Oscar contra o Santos para ficar no banco. Eu falei, você tem certeza do que você está me falando? Porque no clube ninguém traz e tal. Ele falou, só não descarta, porque ele tá muito bem. Ele tá se sentindo bem, tá seguro, tá legal. Só que aí o Oscar ainda não tá trabalhando com bola, então acho muito difícil, que hoje estamos na quinta-feira, amanhã ele vai treinar, né? Porque amanhã só tem treino para os não relacionados, então ele vai treinar amanhã cedo no Super CT e no sábado vai ter o treino com o grupo. Pode ser que se ele treinar com o grupo no sábado, ele viaje para Santos, mas acho mais difícil. Acho que ele treina amanhã, treina sábado, domingo faz recuperação, treina segunda, terça, quarta, e aí na quinta ele possa já estar em condições melhores de pelo menos ficar no banco de reservas e ser uma opção de segundo tempo. O Lucas, aí eu já tenho um otimismo menor. O Lucas correu no gramado pela primeira vez, né? A expectativa é dele já fazer alguns trabalhos já nesta sexta-feira e no sábado com bola. E aí vai ficar a depender da evolução dele na próxima semana. Mas fato é, meu povo, que infelizmente, na próxima quinta-feira, mesmo se eles forem para o banco de reservas, não teremos Lucas e Oscar 100%. Não teremos Lucas e Oscar 100% a ponto de serem decisivos. E isso entristece, né? Porque é o principal momento da temporada. São os 2 maiores salários do elenco, são os 2 jogadores mais experientes, são os 2 jogadores que a torcida nutre uma esperança e expectativa de, num momento como hoje, por exemplo, de resolver, né? O Rigoni não é esse cara que vai resolver. O Luciano, ele normalmente é, mas hoje não foi, né? Não é pro Rodriguinho ser esse cara decisivo, não é pro Marcos Antônio, pro Bobadilha, é pro Lucas e pro Oscar. E, infelizmente, por questões que fogem até deles, que são as lesões, eles vão ficar de fora. Eu espero do fundo do coração que o São Paulo, independentemente de ter Oscar e Lucas na quinta-feira, o que é mais provável, pelo menos ter o Oscar no banco, o Lucas tem uma possibilidade, mas é menos possível do que o Oscar. Eu torço muito para que o São Paulo consiga a classificação na quarta-feira, para que eles possam até terem essa responsabilidade numa possibilidade de semifinal de serem esses caras decisivos. Porque juntando os dois, cara, dá... Deixa eu fazer as contas aqui. Juntando os dois, dá quase 4 milhões por mês. Em 2 jogadores. 2 jogadores. 4 milhões por mês, num clube que tá tentando austeridade financeira, pelo menos na teoria, tá tentando austeridade financeira, precisa pagar dívidas, tá devendo quase 1 bi, tá vendendo jogadores a preço de banana, você precisa contar com esses caras, são 4 milhões. Então eu torço muito, até por uma questão de gostar mesmo dos atletas, porque eu já não consigo mais, por exemplo, o Jairo Vasco, ele comentou aqui, Oscar e Lucas já são ex-jogadores, só vivem bichados. Eu não consigo mais rebater, por exemplo, opiniões como a do Jairo, que já não acreditam mais no Lucas e o Oscar, porque nessa temporada eles não jogaram. Eles jogaram contra o Velo Clube, contra a Inter de Limeira, contra a Portuguesa eles não jogaram, contra equipes do Paulistão. Quando precisou realmente, verdadeiramente deles dentro de campo, eles não estavam nas partidas decisivas. Então eu não consigo mais rebater esse tipo de comentário. De falar, não, dá para confiar no Lucas e Oscar.
O que eu posso trazer de opinião é que eu isento os dois atletas disso tudo, porque foram lesões que fogem da alçada deles. O Lucas teve um trauma no joelho por conta de uma porcaria de um gramado sintético que ainda insistem no futebol brasileiro de jogar nesse tipo de gramado. O Oscar foi por inúmeras questões musculares, e aí depois, essa lesão de agora foi numa infelicidade que o volante lá do Corinthians faz a cama de gato e o Daronco não dá nem pênalti. Então, o que eu consigo fazer é isentar os dois atletas das suas lesões. Né, que a culpa deles estarem lesionados, obviamente, não é deles, porque os dois não são chinelinhos, os dois trabalham duro, os dois amam o clube, os dois são São Paulinos desde criança, os dois, eu tenho informação que os dois ficam extremamente incomodados e sentidos com essa situação de estarem fora de jogo, porque a gente está falando de um grupo que ele é unido, que ele é batalhador. O problema hoje do São Paulo, o último problema do São Paulo é o comprometimento dos atletas. Independentemente de jogadores que estão jogando, que estão no banco ou estão lesionados. Só que, cara, são quase 4 milhões, cara. É difícil, é complicado. A gente entra até numa neura de pensar, cara, o São Paulo é eliminado na próxima quinta-feira e o Lucas e o Oscar não performarem, ano que vem tentar rever esses contratos, cara. É chegar e falar, ó, vocês viram aí que vocês não jogaram praticamente o ano inteiro, esse ano aí, vamos rever esse contrato aí, porque não tem condição, cara. Primeiro que eu não consigo pagar isso. O certo era eu não pagar isso, mas eu tô pagando. Então eu tô tentando diminuir um erro que eu já tô cometendo. Como eu sempre falei no início do ano. Primeiro que eu não traria o Oscar, mesmo com a qualidade que ele tem, mesmo sendo pago pela Superbet. Por quê? Porque eu teria chamado todos os líderes do elenco, teria estabelecido um plano financeiro, qual que é o meu teto de gasto, qual que é o meu teto de salário, qual é o valor máximo que eu posso pagar para os principais jogadores? É 700 mil? Lucas, aceita. Luciano, aceita. Caleri, aceita. Rafael, aceita. Arboleda, aceita. Esses são meus principais jogadores. Quem não aceitar, tá fora. E aí não teria condição de eu fazer isso e aí chegar na Superbet e falar, me traz o Oscar para ganhar 2 milhões. Eu acabo com o grupo. Né, eu ferro com o grupo. Eu fiz todo um plano para esses caras receberem menos, aí vem um cara patrocinado ganhando 2. Aí não tem como. Eu ferro com o grupo. Mas eu não traria o Oscar por conta disso. Nada contra o jogador. E o Lucas, cara, rever. Porque nessa situação é difícil. No principal momento. Hoje, se a gente tivesse Lucas e Oscar, eu tenho total certeza que o São Paulo teria vencido. Porque o plano de jogo foi bem executado. O plano de jogo do Crespo. A gente trouxe números aqui pela primeira vez na década que uma equipe brasileira finalizou mais do que a LDU jogando na altitude. Teve mais posse de bola. E aí, se você não tivesse o Rigoni, que com todo respeito ao Rigoni, eu sempre falei, eu não traria. Trouxe porque com a expectativa do técnico Crespo, que conhece o cara, de fazer ele jogar. Mas o Rigoni não joga desde 2021. O Lucas no lugar do Rigoni, minha nossa. Você sai disso aqui para você ir lá para cima. O Oscar hoje na vaga de, sei lá, talvez ele poderia apostar no tirar o Pablo Maia, e se ele tivesse o Oscar, ele poderia colocar o Oscar, pode ser, ou ele poderia tirar o Luciano, hoje o Luciano estava bem mal, inclusive, já seria um acréscimo ofensivo gigantesco, a gente já é outra questão, já é outro nível de atleta, já é outra questão, Rigoni, né, Elche, Austin FC, Leon, a gente tá falando de Oscar, Chelsea, Copa do Mundo, Lucas Moura, Tottenham, PSG, é outro nível de jogador. Então, cara, fica difícil, até o Retromate fala, é diferente do Rames, né, os dois atletas. O Rames a gente soube e sabe que é o estrelismo, é o Rames Rodrigues que ele acha que ele é o popstar, que ele é isso e aquilo, que ele é o intocável, que ele é o Pelé colombiano, então ele tem que ser paparicado, ele tem que ter chance sem trabalhar duro. O Rames foi um chinelódromo absurdo. O Oscar e o Lucas não são assim, cara. E olha que, com todo respeito, será que eu posso falar? Isso eu posso, né? É uma boa reflexão. Acho que talvez se a gente pegar o todo da carreira, não sei não se o Lucas e o Oscar não são melhores do que o Rames. Talvez o Rames seja mais brilhante, né? Mais uau. E a gente fica com a Copa do Mundo de 14, que ele fez uma boa Copa. Mas o Oscar também fez uma boa Copa 14, não fez não? Pô, por mais, ele fez o único gol do 7-1, pô. Então, rapaz,
Então, assim, a gente tá falando de Oscar e Lucas, que são, na minha visão, como um todo, melhor jogador na carreira do que foi o Rames. O Rames, pô, viu na Copa de 14. No Bayern não jogou nada, no Real Madrid não jogou nada. Talvez ele tenha passado por clubes mais importantes, mas na prática mesmo, eu não me lembro de uma temporada no nível europeu que o Rames tenha feito que o Oscar fez com o Chelsea, por exemplo. Então a gente tá falando de dois jogadores que são melhores que o Rames e trabalham, pô, o quádruplo do Rames Rodrigues. Então, acho que a gente espera que eles estejam, né? Que serão importantes, principalmente na estar no banco de reservas, né? A qualidade deles a depender do nível de jogo. Mas a gente espera que os dois voltem, mas a previsão inicial, né? A previsão é de que no máximo, o banco de reservas, mas fatalmente eles não estarão 100% disponíveis, tá? Até o Papo Brabo falou que hoje o Oscar não é titular e concordo. O Oscar hoje não é titular, vai ter que ralar muito o bumbum para poder ser titular.